Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre todos vós. Bom dia. O salmista já disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim, meus irmãos, hoje chegamos ao terceiro dia de exposição do primeiro livro de Samuel. Estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 7 a 10. Mas antes vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por mais esse dia em tua presença, por tua graça e teu amor. Obrigado pelo privilégio de poder aprender mais de ti através da tua palavra. E principalmente por colocar em nós o prazer, a satisfação, a alegria de meditarmos nela. Que possamos investir nosso precioso tempo examinando as Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna, pois são elas que testificam do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, nós vimos ontem, no final do capítulo 6, que os homens de Bet-Shemesh, a Casa do Sol ou Bet-Semes, subiram até Kiriat Jearim para pedir que alguém de lá viesse buscar a Arca da Aliança. E então, agora no capítulo 7, os homens de Kiriat Jearim responderam ao chamado para levar a arca para lá. Parece evidente que agora houve um respeito adequado dado à arca, pois ela permaneceu lá por 20 anos sem nenhum sinal do desagrado de Deus. Sua localização só mudou depois que Davi estava reinando, como nós veremos no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Bom, Samuel agora é visto iniciando seu grande ministério nacional. A mensagem que ele traz é a mensagem de arrependimento e fé. A mensagem foi obedecida imediatamente. O apelo sincero e a resposta sincera do povo levaram a grande reunião em Mispá. Foi um dia de humilhação e oração. Samuel disse: "Vou orar ao Senhor por vocês." Samuel era o filho de oração e se tornou um homem de oração. Houve confissão de pecados e eles tiraram água e derramaram diante de Yahvé. Foi um ato simbólico que mostrava a condição miserável e desamparada de Israel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 14, verso 14, vai dizer: "Precisamos morrer e somos como água derramada no solo." Voltando ao texto, quando os filisteus os enfrentaram, os israelitas ficaram com medo e reconheceram a oração como seu único refúgio e ajuda. Por isso apelaram a Samuel, dizendo: "Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus." Depois Samuel então ofereceu um holocausto inteiro ao Senhor. Esta oferta representa Cristo. Samuel então clamou ao Senhor e ele lhe respondeu. Os elementos de um verdadeiro retorno ao Senhor e um verdadeiro avivamento entre o povo de Deus são encontrados neste grande movimento nacional. Enquanto Samuel oferecia o holocausto e intercedia por Israel, os filisteus se aproximaram. Então veio a interferência do Senhor. Um trovão sobrenatural desconcertou os filisteus e eles foram feridos. Israel obteve uma grande vitória. Eles perseguiram os filisteus e os feriram até Betcar, entre Mispá e Shen. A pedra chamada por Samuel de Ebenezer foi colocada como um memorial. Ebenezer significa pedra de ajuda.
ou ajudou, mas apenas até aqui. Ele colocou essa pedra no limite, pois a ajuda de Yahvé era apenas enquanto eles estivessem em submissão e obediência a ele. E seria a conduta dos israelitas que definiria isso. A atividade de Samuel como grande profeta juiz é vista agora. Isso acontecia em Ramá, onde Samuel tinha sua casa e onde residiam seus pais, e na qual havia edificado um altar ao Senhor. Uma vez que, como vimos antes, os serviços do tabernáculo em Siló haviam sido desativados pelo mandato de Deus, Samuel seria então profeta e sacerdote, mas não no tabernáculo, mas em Ramá e nas cidades em que julgava Israel. O ofício sacerdotal, com todos os serviços designados na lei de Moisés, viria somente a ser restaurado nos dias de Davi. No capítulo 8, Samuel comete o erro de fazer de seus filhos juízes. Seus filhos, em teoria, deveriam segui-lo na mesma caminhada. Mas Deus não trabalha por sucessão, nem transmite dom e poder de pai para filho. Joel e Abias eram juízes em Berseba, mas não andaram em seus caminhos. Então se desviaram após o lucro e aceitaram subornos para perverterem o julgamento. E isso abriu o caminho para a introdução da monarquia em Israel. Essa corrupção no governo de Israel é a ocasião que os anciãos usaram para se reunirem com Samuel e expressarem sua própria opinião sobre o que deveria ser feito a respeito. Visto que Samuel era velho e seus filhos não andavam em seus caminhos, a única alternativa que viram foi ter um rei sobre eles. Eles não consideraram a questão óbvia. Um rei seria mais satisfatório do que um juiz? Seu único argumento era que outras nações eram governadas por reis. E por que não eles? Lamentavelmente, o povo de Deus frequentemente desce a esse nível. Em vez de depender totalmente da direção e da graça de Deus, os anciãos observam o que os outros estão fazendo. Eles veem alguns resultados aparentes na superfície e decidem, com base nas aparências externas, que curso de ação tomar. Mas isso não há fé. Samuel, com razão, ficou descontente. Ele orou ao Senhor sobre o assunto. Sem dúvidas, as coisas já haviam ido longe demais, e o próprio Deus não sugere alternativa, mas diz a Samuel para ouvir a demanda do povo. Pois ele acrescenta que eles não rejeitaram apenas Samuel, mas rejeitaram o Senhor de reinar sobre eles. E isso era recorrente desde a época em que o Senhor os tirou do Egito. Repetidamente eles deixaram o Senhor para servirem aos ídolos. Agora, o mesmo Espírito os estava movendo. Deus permite, portanto, não apenas como uma concessão à loucura de Israel, mas para que eles aprendam por dolorosa experiência os resultados dessa loucura. Mais tarde, Deus vai dizer a Israel, lá em Oséias, no capítulo 13, verso 11, na minha ira te dei um rei, e no meu furor o levei. Embora o início de Saul como rei parecesse bastante favorável, seu fim foi pateticamente triste. Saul é um exemplo de mero homem natural que deseja e se apega à posição de autoridade e o governo de que é incapaz, e deve ser expulso desse governo. Davi, que o substituiu, é um tipo de Cristo, um caráter revigorante na medida em que o representa, mas cujo fracasso pessoal enfatiza o fato de que somente Cristo é adequado para ser rei.
Deus, conhecendo bem o triste futuro de Israel, instrui Samuel a adverti-los solenemente sobre o que eles devem esperar se receberem o rei que desejam. Samuel, um verdadeiro profeta fiel ao seu Senhor, diz todas as palavras do Senhor ao povo. Seu rei levaria seus filhos para seus próprios servos, para serem condutores de carruagens e cavaleiros, para serem treinados para o serviço do exército, tanto oficiais quanto soldados, para fazer instrumento de guerra, entre outras coisas. Ele levaria suas filhas também para todo tipo de serviço. Ele iria, como quisesse, se apropriar de seus campos, olivais e vinhas para seus próprios servos. O melhor de seus servos ele pegaria para seu trabalho e seus animais. Se as pessoas desejassem tal governo, elas deveriam pagar os custos. É claro que será facilmente argumentado que todas essas coisas são impostos necessários, quer as pessoas gostem ou não. Mas o Senhor os avisa antecipadamente que eles não iriam gostar e que, quando clamassem por alívio, ele não os ouviria. Eles teriam que colher os frutos de sua própria obstinação. Mas, infelizmente, a advertência solene cai em ouvidos surdos. O raciocínio mais sábio e atencioso se perde naqueles que estão determinados a seguir seu próprio caminho. Eles não têm resposta para a advertência, mas respondem a Samuel: nós queremos um rei sobre nós. Porque, primeiro, eles querem ser como as nações. Assim como muitos cristãos hoje querem ser como o mundo. E, em segundo lugar, eles esperam que um rei lute por eles. Em ambas as coisas, eles perdem completamente Deus de vista. Como eles poderiam representar a Deus perante as nações se escolhessem ser como as nações? Isso efetivamente tiraria qualquer testemunho real de uma diferença que Deus fez por causa de seu amor por eles. Além disso, no passado, quem foi que lutou por eles naqueles momentos em que conquistaram tantas vitórias? No capítulo 9, a palavra de Deus agora transfere a atenção para um homem de Benjamim, cuja genealogia nos é dada por 4 gerações. E ele é um homem poderoso. Do ponto de vista humano, tudo era favorável no que diz respeito aos antecedentes de Saul, o filho de Quis. Pois além de forte e valoroso, era mais alto e belo do que todos em Israel. Porém, o texto não faz qualquer referência à piedade dele ou a qualquer virtude interior do espírito. Nada se diz do temor que ele tinha ao Deus de Israel. No que diz respeito ao mero homem, Saul era o exemplo ideal. Deus, portanto, o daria a Israel como rei. Embora ele fosse realmente a escolha do povo, Deus não permitiu que o escolhessem, mas ele mesmo instituiria Saul como rei, de modo que ele permaneceria apenas o tempo que Deus pretendesse. Mas quando Israel clamasse em ressentimento contra seu rei desejado, eles não teriam autoridade alguma para depô-lo, apenas para apontá-lo. Saul é apresentado a nós de uma maneira interessante e significativa. Os jumentos de seu pai foram perdidos, e seu pai nomeou a ele e a um servo para procurá-los. Eles passaram por 4 áreas do país e não encontraram nada. Finalmente, chegando à 5ª área, na terra de Zuf, Saul propõe a seu servo que voltassem para casa, pois ele acreditava que seu pai agora se preocuparia com eles e não com os jumentos. O servo conhecia Samuel, um homem de Deus com uma reputação honrosa, um verdadeiro profeta de Deus. E diz que eles estavam próximos dele e poderiam consultá-lo quanto à localização dos animais perdidos. Indo para a cidade, eles perguntam pelo vidente,
e são informados por algumas jovens que ele tinha vindo naquele dia para a cidade, por causa de uma festa do povo no lugar alto, e estava a caminho para lá. Indo rapidamente naquela direção, eles o encontrariam. Quando eles entraram na cidade, Samuel os encontrou. Somos informados de que Samuel estava esperando Saul, porque Deus havia lhe falado no dia anterior que ele enviaria um homem de Benjamim por volta da mesma hora no dia seguinte. E Samuel foi instruído a ungí-lo como líder ou capitão de Israel. Deus usaria Saul para salvar Israel dos filisteus, por causa de sua própria compaixão para com seu povo. Certamente ele poderia ter usado outros meios para a salvação de Israel, mas pela graça ele fez essa concessão ao seu povo por causa de sua insistência, não porque esta fosse sua vontade perfeita. No momento em que Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse que este era o homem de quem ele havia falado e que ele reinaria sobre Israel. Samuel, porém, não tomou a iniciativa, mas esperou que Saul fosse até ele, perguntando onde ficava a casa do vidente. Samuel lhes responde que o vidente era ele, mas não espera por nenhuma outra pergunta de Saul. E Samuel, ao invés de perguntar a Saul por que ele queria ver o vidente, instrui Saul a subir antes dele ao lugar alto, onde comeria com Samuel naquele dia. No dia seguinte, ele o deixaria ir depois de lhe contar tudo o que estava em seu coração. Em seguida, Samuel diz que os jumentos que estavam perdidos já haviam sido encontrados. Mas mais do que isso, Samuel lhe deu a notícia impressionante de que o desejo de Israel estava sobre Saul e sobre toda a casa de seu pai. Samuel então levou a Saul e seu servo para jantar, dando-lhes o lugar de maior honra à mesa. Cerca de 30 convidados proeminentes estavam presentes. Samuel então ordenou que a porção que ele havia reservado para Saul fosse trazida. O ombro dado a Saul é típico da responsabilidade que ele deveria assumir ao se tornar rei. De Cristo nós lemos: o governo estará sobre seus ombros. Isaías capítulo 9, verso 6. Depois da refeição, Samuel conversou sozinho com Saul no telhado. Talvez ele estivesse dando instruções de que Saul precisava na época. Na manhã seguinte, em vez de combinar com Saul para empossá-lo como rei, ele o mandou embora. Samuel o acompanhou até os limites da cidade e pediu que ele pudesse falar em particular com Saul, com o objetivo de mostrar-lhe a palavra de Deus. No primeiro verso do capítulo 10, o texto diz que ninguém mais estava presente quando Samuel ungiu a Saul. Saul era realmente a preferência do povo como rei, mas nos bastidores Deus o ungiu para que o povo não pudesse depô-lo como quisesse. O óleo da unção fala do Espírito Santo, o único que pode dar poder para capacitar um rei a governar corretamente em Israel. Samuel também o beija, uma indicação de que a bondade e o amor de Deus estava totalmente disponível para Saul se ele quisesse recebê-lo. Então Samuel lhe dá 3 sinais de caráter incomum que foram destinados para que a fé de Saul fosse fortalecida. O primeiro sinal era que Saul deveria encontrar 2 homens perto do túmulo de Raquel e que eles diriam a ele que os animais haviam sido encontrados. O segundo sinal dado a Saul era para acontecer na planície do Tabor, onde ele encontraria 3 homens subindo a Deus para Betel. Eles o saudariam e lhe dariam 2 pães que ele deveria receber. O terceiro sinal era para estar no monte de Deus,
onde o exército dos filisteus estava guarnecido. Mas nenhuma sugestão de conflito é feita. Em vez disso, Saul encontraria um grupo de profetas vindo do alto, seguindo uma banda de instrumentos musicais, e eles próprios profetizariam. Somado a esse sinal, o Espírito do Senhor viria sobre Saul para transformá-lo em outro homem, e ele profetizaria entre os profetas. Deus estava, portanto, demonstrando sua própria vontade de liderar Saul pelo poder de seu espírito, ao Saul tomar o reino. Todos os sinais dados a ele se cumpriram, incluindo seu encontro com a companhia de profetas, e o Espírito de Deus dotando-o de poder para profetizar também. Isso surpreendeu seus antigos conhecidos, que incrédulos fizeram a pergunta: Saul também está entre os profetas? Bom, continuando o texto, chegando então ao lugar alto, Saul encontra o seu tio, que pergunta a ele e ao seu servo onde eles haviam estado. E ao saber que haviam procurado a ajuda de Samuel, ficou interessado em saber o que Samuel havia dito a eles. Saul informou apenas que Samuel havia dito a eles que os jumentos foram encontrados, e nada disse sobre as palavras de Samuel a respeito do reino. Mas chega a hora em que o rei deve ser apresentado a Israel. É Samuel quem reúne o povo em Mispá e ali se dirige a eles com uma mensagem de Deus. Eles são lembrados de que foi Deus quem os tirou do Egito, libertando-os daquela escravidão e dos inimigos subsequentes que se opuseram a eles em entrar na terra de Israel. Ele tinha feito isso sem a ajuda de um rei, portanto, exigir um rei era uma rejeição a Deus, que antes o salvara de todas as adversidades e tribulações. Visto que foi Deus quem tratou tão graciosamente com Israel ao trazê-los do Egito e libertá-los de todos os seus inimigos, então Israel exigir um rei para tomar o lugar de Deus era uma rejeição real dele. Então Samuel disse-lhes que se apresentassem perante o Senhor para que ele pudesse indicar quem seria o rei. O método que Samuel usou foi o mesmo visto em Josué, lá no capítulo 7, ao expor Acã como homem cujo pecado fora uma maldição para Israel. As tribos vêm primeiro e Benjamim é escolhido. Das famílias de Benjamim foi tirada a de Matre, e de sua família foi tirado Saul, que fora designado. Todo esse processo pelo menos nos diz que todo Israel foi considerado, mas Saul foi aquele a quem Deus discerniu ser a preferência geral do povo. Mas Saul não foi encontrado. Por que ele se escondeu? Alguns dizem que foi humildade e modéstia. Não era isso, mas sim o medo da responsabilidade que ele deveria assumir a partir de agora. E isso revelou falta de confiança em Deus, de cujo poder ele havia recebido tais evidências. Infelizmente, tudo prenunciava o futuro fracasso do rei escolhido. Quando ele foi apresentado ao povo, Samuel disse-lhes que não havia outro homem como este, a quem o Senhor havia escolhido. Para todas as aparências, isso era verdade. Embora Deus tivesse que dizer a Samuel mais tarde: o homem vê o que é exterior, mas o Senhor vê o coração, como veremos lá no capítulo 16. O povo então responde com um grande grito: viva o rei! Samuel então, ao se dirigir ao povo, estabelece os princípios do reino, após os quais ele os escreve em um livro. Manifestadamente, o governo, em seu início, não estava sobrecarregado com decretos. Embora é claro que as leis de Deus já haviam sido dadas a Israel nas Escrituras e permaneceram em vigor como antes. Ainda não havia palácio em que o rei tivesse o privilégio de viver.
Então o povo voltou para suas casas, e Saul fez o mesmo, embora um bando de homens o acompanhasse, cujos corações o Senhor tocou. Sem dúvida, eles eram homens capazes, o que era praticamente uma necessidade para que Saul tivesse o apoio de que precisava em seu novo cargo. Por outro lado, lemos sobre os filhos de Belial, que o desprezaram. Nesta ocasião, o silêncio de Saul a suportar o despeito dos homens de Belial é louvável. Ao menos a princípio, ele não tirou proveito de sua autoridade para agir com rigor. Só recorreu a isso depois de se estabelecer no reino. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.